Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do conto La Loba, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarissa Pinkola Estés. Essa análise que eu vou fazer é uma mistura do que a própria autora faz, né? Ela traz aqui no livro a análise desse conto, que é o primeiro conto, né, do livro, mas também eu vou inserir aí outros conhecimentos da minha bagagem, como jornalista, como estudiosa da simbologia, da história da humanidade, do humanismo, das artes, e também como especialista em desenvolvimento pessoal, psicoterapeuta analítica junguiana. Vamos lá? Estão preparados? Primeiro, antes de eu fazer a leitura aqui do livro, dos aspectos analíticos da autora, eu quero falar que La Loba é um conto muito forte. Ele traz a imagem de uma velha, de uma mulher sábia, mas uma mulher misteriosa, uma mulher que evita o contato com os humanos, ou seja, uma mulher que traz um conhecimento ancestral, que é uma mulher totalmente fora dos nossos padrões estéticos, ou seja, ela está muito mais próxima do lado selvagem da vida, né? E ao mesmo tempo uma mulher encantada, que tem muitos mistérios e que consegue acordar as criaturas a partir dos ossos. Isso é muito forte, né? Como é? A minha pergunta para vocês nesse início aqui é: quais são os ossos da sua existência que você precisa dar vida novamente? E mais do que isso, os ossos representam a nossa estrutura, aquilo que sobra com a passagem do tempo, né? Não é à toa que os ossos são regidos pelo planeta Saturno na astrologia, que tem como correspondente o deus Cronos da mitologia grega, que é o deus do tempo. Os ossos resistem ao tempo, os ossos dão estrutura. Então, os ossos, de um certo modo, falam da nossa essência, daquilo que perdura, né? Daquilo que nem o tempo consegue destruir. Então, qual é a sua essência? Quais são os seus ossos quando tudo se vai, quando o tempo passa e tudo se esvai? O que sobra de você? É isso que a La Loba vem despertar no momento certo. No momento certo, no pôr do sol, naquele momento em que tem a luz certa, a hora certa, essa essência, essa estrutura, ela pode se tornar novamente viva através da evocação da alma. Isso é muito profundo. Então eu começo por aí fazendo essas reflexões com vocês. E no livro a autora diz: todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto, num esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar: a indestrutível força da vida, os ossos. Então, olha só, esse momento mágico em que é possível a gente trazer à vida um novo ser, né, de recuperar a vida dos ossos, ele acontece num certo momento em que a sombra está muito presente. Ou seja, em momentos de crise, muitas vezes, quando nada nos resta, só a essência, é que a gente consegue despertar aquilo que vem da alma. Esse cuento milagro, um conto de mistério, La Loba, nos mostra o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ele promete que, se cantarmos a canção, podemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Outro ponto muito simbólico, muito forte, é essa nossa capacidade de, através do canto, evocar a alma. A própria Bíblia tem muitas passagens em que diz que o louvor, né, que cantar a Deus, que a forma da gente servir a Deus através do canto é uma forma muito nobre, muito honrada e muito poderosa. E o que é o canto? O canto não é saber cantar na tonalidade certa, de maneira afinada, mas é a nossa capacidade espiritual de evocar o sublime, né? Cantar, elevar a nossa natureza humana para os céus, para o sublime, usar a nossa voz, que pode ser tão cultural, né, para algo encantador, e trazer o encantamento de dentro de nós. Essa é a função do canto. Na história, La Loba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma.
Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida, com a expressão de nossa alma, a partir deste estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Vejam só como esse trabalho de fazer ressurgir, de voltar à vida, algo estrutural em nós, que é aquilo que nos resta, né? Quando há a presença de muita sombra, é um trabalho solitário, que ninguém pode fazer por nós. Nem quem a gente ama, nossos filhos, nossos companheiros, nossos pais, nada externo pode fazer esse trabalho. Esse trabalho é feito através da nossa conexão com a nossa alma, com o nosso mundo interno. E esse é um campo do feminino. O feminino, ele rege a subjetividade, ele rege aquilo que está em nós e não é dito, aquilo que não pode ser medido. Então é através do sentir, né, das emoções que a gente consegue se conectar com essa força potente e milagrosa do feminino que há em todos nós, mulheres e homens. As mulheres representam esse feminino, mas os homens também têm dentro de si esse mistério que eles costumam viver através das mulheres, mas também podem viver dentro de si. Consideremos a própria loba. O símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são os da grande mãe e pai, da criança divina, do trickster, que é aquele que engana, né? Que promove enganos, né? O enganador. O feiticeiro, da virgem do jovem, da guerreira heroína e do bobo. Mesmo assim, La Loba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. Veja só, a La Loba, essa velha, peluda, gorda, que o conto traz. Se você não conhece o conto, tem um vídeo aqui no canal Solares de Desenvolvimento Pessoal, que eu trago esse conto. A La Loba, ela representa tudo que é não civilizado, né? Ela representa a força selvagem, porque ela é peluda, ela é gorda, ou seja, tá fora da nossa estética atual, ela é velha, então ela tá ligada a todas essas partes sombrias que a gente tenta esconder, mas é aí que está a grande potência também ao mesmo tempo. La Loba é a única que consegue penetrar esse lugar sombrio e despertar a vida nos ossos. Então, cabe a nós também a gente se conectar com o nosso lado sombrio. Quando tudo se vai e só a estrutura sobra, é o momento da gente se conectar com esse lugar potente, que dá medo, né? Que é sombrio, que vai contra toda essa estética moderna, mas ao mesmo tempo, se a gente tiver coragem de adentrar esse lugar, a gente consegue trazer à vida a nossa natureza essencial, selvagem, que é eterna e que é arquetípica. Essa mulher selvagem, La Loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias é a deusa mãe criadora de todos os seres, de todas as coisas, incluindo o céu e a terra. Mãe Nix, que exerce seu domínio sobre tudo o que for da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos. Hécata, a velha vidente, ou Hecate também, como também conhecida, a velha vidente que conhece o seu povo e traz em si o cheiro de humus e sopro divino. E muitas outras. Essas são as imagens do que e de quem vive aos pés dos morros, longe do deserto, lá nas profundezas. Veja só. É essa figura da mulher anciã, né? Essa sábia que traz essa potência de remexer os ossos e destes ossos, né, com o calor do fogo e da alma do canto, trazer novamente a vida. No mito, e seja pelo nome que for, La Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o próprio tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro. Ela tem o olho opaco
e sagaz da velha, ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. La Loba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viceja na mais profunda alma psíquica das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de La Loba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. O lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa a sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam, o lugar onde as mulheres correm com os lobos. Que lugar é esse na nossa vida hoje, né? Que lugar é esse que você precisa adentrar para enxergar as sombras, para compreender a potência da essência que está ali aparentemente morta, mas que pode ser de novo trazida à vida através do sopro da alma selvagem, daquilo que é permanente, né? Que sobrevive à passagem do tempo. Então, o que na sua vida precisa receber esse sopro do não dito, né? Dessa visita ao inconsciente, dessa visita ao lado sombrio? O que precisa vir à tona na sua vida? Você pode ficar um momento refletindo sobre isso, né? O que hoje precisa ganhar esses contornos de transmutação. Uma coisa a respeito deste espaço que a gente precisa entrar ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como La Loba, ele não tem idade, é atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces em nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medieval nem da criança. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela é só o que é. Chama-se de La que sabe, aquela que sabe. Chamam-na de mulher selvagem, de La Loba. Chamam-na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. A mulher selvagem, como arquétipo, é uma força inimitável e inefável que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens. O arquétipo existe por toda parte e, no entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Encontramos comprovações residuais dos arquétipos nas imagens e símbolos presentes nas histórias. Seu brilho, sua voz e seu perfume parecem ter a intenção de fazer com que nos alcemos da contemplação dos nossos próprios rabos para viagens maiores em companhia das estrelas. Existem vários nomes para esse espaço entre os mundos. Carl Jung, o psiquiatra que inventou a psicologia analítica, chamou tanto de inconsciente coletivo e psique objetiva quanto de inconsciente psicoide, referindo-se a uma camada mais indescritível do primeiro. Então, muitas vezes, é muito difícil para nós, que somos seres humanos contemporâneos, sairmos desse lugar da modernidade, da racionalidade, né, da compreensão racional, da conexão com o logos, para permitir que a gente adentre o lugar do inconsciente, o lugar do sentir, né? Da experiência fenomenológica que a gente não controla, de abrir mão da compreensão e deixar a intuição, o sentir, de vir uma sabedoria interna. Muitas vezes, quando a gente não tem respostas ao que a gente precisa, a alguma situação de vida, a um recomeço, né? A um fim. Quando a gente não tem resposta sobre isso, a gente precisa adentrar essa força, esse lugar do não lugar, esse lugar da não consciência. E dá medo, mas é por isso que a gente está aqui, né, lendo e refletindo sobre isso. Embora esse local transmita imensa riqueza psíquica, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação, pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer da nossa estada ali. Esse é o perigo também, né, da gente adentrar esse universo inconsciente sem preparação, sem consciência. A gente pode se abandonar a ele, mas a gente tem que estar consciente da gente estar fazendo esse movimento. Muitas vezes, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a gente pode tentar atalhos para chegar nesse lugar, né? Estados alterados de consciência com substâncias que alteram a nossa percepção, né? Substâncias, drogas, né? Que trazem estados alterados de consciência
E esses atalhos são perigosos, porque a gente pode não estar preparado para isso. Então, um caminho consciente de busca desse território inconsciente é mais seguro. Cada mulher tem acesso potencial ao rio abaixo rio, esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Então, assim, outra pergunta para vocês. Quando é que você se permite estar nesse lugar? Daquilo que não é útil? Daquilo que não faz sentido? Daquilo que não tem racionalidade, daquilo que não está conectado com o externo, daquilo que é só seu, íntimo. Você se permite estar nesse lugar no seu cotidiano, desse lugar de sem função? Porque é nesse lugar que surgem as grandes transformações. E a gente está o tempo inteiro sendo ensinado a fugir desse lugar, de não estar nesse lugar, né? Desse lugar íntimo, esse lugar que você não compartilha com ninguém. É um território que amedronta, porque ele é sombrio, mas é nele que nasce a transformação e a transmutação a partir da nossa essência, dos nossos ossos, né? Dos nossos dentes e ossos, que são as nossas essências. Então, as artes, né? Essas atividades aí não racionais, elas nos permitem chegar nesse lugar, de ter essa sensação, de ter essa experiência, né? Daquilo que não é racional e não tem função. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós por desrespeitar as leis físicas e racionais como a conhecemos. O cuidado com que se deve penetrar neste estado psíquico está registrado numa história, em várias outras histórias. Nós não vamos ler agora histórias sobre isso, mas vamos continuar falando do conto La Loba. La Loba faz um paralelo com os mitos universais nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, por exemplo, se fala de Ísis, né? Que ela passa o tempo inteiro nessa missão de... O seu irmão, Osíris, ele é esquartejado pelo irmão mau, Sete. E aí, a Ísis fica o tempo inteiro trabalhando desde o anoitecer até o amanhecer para que o corpo do seu irmão seja restituído antes da manhã, antes do sol nascer. Porque se isso não acontecer, o sol não vem. Então, essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres, a evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmos, a evocação de aspectos mortos, aquele que recria a partir do que está morto, é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender e compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir à morte aquilo que deve morrer e à vida ao que deve viver. Para as mulheres, rio abaixo rio, o mundo do rio por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. Então, olha só, é um lugar sombrio de morte, né, de ossos, daquilo que restou da vida. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar é a potência da vida. É lá que estão as sementes, os segredos das novas sementes. Essa luz está localizada não no coração da mulher, não atrás dos olhos, mas em seus ovários. Então, olha só, por que a mulher tem essa capacidade de estar no sombrio e trazer vida e transmutar? Porque o feminino carrega dentro de si a simbologia dos ovos, né? Da potência de vida. As sementes estão armazenadas antes mesmo que a mulher nasça. Isso traz uma imagem muito forte que eu vou descrever para vocês, que é a imagem dos ovários. Quando eu, mulher, estou dentro da barriga da minha mãe, eu já tenho os meus ovários. E lá dentro já tenho os meus óvulos. E quando a minha mãe estava na barriga de minha avó materna, ela já tinha lá os ovários e os óvulos. Um desses óvulos virou Jamila. Então veja a potência da imagem dos óvulos,
que tem na mulher. O homem também tem essa potência lá nos ovos dos homens que ficam lá no saco escrotal. Mas o arquétipo do ovo, daquele que é fecundado, ele está diretamente ligado ao feminino, né? E é por isso que a mulher tem essa função psíquica de remexer no que está morto e sombrio e a partir daí ter a potência da vida, né? É lá no escurinho da terra que reside a potência da semente despertar. E é esse o conhecimento adquirido quando nos aproximamos da mulher selvagem. Quando La Loba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários. Um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente, do fundo da alma. Os símbolos da semente e dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pouso, as sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar. Se algo está perdido, é à mulher selvagem que devemos recorrer, com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali, meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos huevos férteis, seus óvulos para sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e os nossos atos se manifestem. Essa velha La Loba é a quintessência da mulher de 2 milhões de anos. Ela é a mulher selvagem, original, que vive dentro da terra, debaixo da terra e, no entanto, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende, nós somos cercadas por ela. Os desertos, os bosques e a terra debaixo das nossas casas têm pelo menos 2 milhões de anos. Então é muito importante esse ponto, a gente refletir o seguinte, como é importante a gente fazer essas pausas, esses movimentos de nos conectarmos com o que é velho, com o que é antigo, com o que é ancestral, com a sabedoria ancestral, com os nossos instintos humanos, porque somos humanos civilizados, somos frutos da nossa cultura, mas a gente tem a inegável essência instintiva e animal. E a nossa vida moderna nos afasta desse lado instinto, desse lado instintivo, né? Dessa natureza selvagem. E isso gera muito vazio, gera muita desorientação. Porque nós somos seres findos, nós temos um ciclo de vida, mas a gente se comporta como se a gente fosse imortal, né? Infindável. Isso atrapalha a nossa percepção do valor das coisas, né? Do que realmente importa, do sentido da vida, para onde ela flui, né? Das fases da vida, como respeitar a passagem do tempo. Se a gente se esquece da nossa natureza selvagem, instintiva, falível, humana e finda, a gente cria uma realidade, uma percepção da realidade completamente distorcida. Então a gente precisa fazer de tempos em tempos esses movimentos, né, da gente se reconectar com a nossa natureza selvagem, para a gente ter uma perspectiva da nossa natureza humana, instintiva, que no fundo é quem realmente somos. Essa velha La Loba, essa parte já li. Sempre me intrigou, segundo a autora, como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera, enfiam dedos enegrecidos no solo. Acho que estão cavando para encontrar a mulher de 2 milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas. Então veja bem, a autora tem uma percepção de que as mulheres têm essa capacidade de entrar em contato com essa natureza selvagem. Mas será que nós, mulheres modernas, realmente conseguimos e queremos isso? Diante da sociedade que está o tempo inteiro estimulando e celebrando apenas o que é jovem, né? Apenas o que é novo. E a gente não tem como ser, a gente não tem como resistir à passagem do tempo. E estar nesse lugar nos enfraquece, né? Nos dá força a gente acolher a passagem do tempo. A velha, a mulher selvagem,
ela a voz mitológica. Ela é a voz mítica que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa, porém incorpórea. Como donzela megera, ela nos revela o que significa ser, não ressecada, mas enrugada. Os bebês nascem enrugados de instinto. Eles sabem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela tiver perdido esse dom, ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Na história de La Loba, a velha do deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma-espírito indestrutível. Sabemos que a alma-espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma e dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes, pode-se deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre, pois ela está protegida por La Loba no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem sabe, quem descobre os ossos, quanto quem os incuba. Olha só, novamente um reforço sobre a potência dessa sabedoria. Quando as respostas nos fogem, quando não há mais resposta racional para o nosso momento de vida, é quando a gente tem que mergulhar nessa terra, nesse lugar de La Loba ancestral. É daí que as respostas vêm. Os ossos têm peso suficiente para machucar, são afiados o bastante para cortar a carne, e quando velhos e forçados tilintam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a autorregeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver às mulheres o seu pleno sentido selvagem instintivo. Dentro de nós vive a velha que recolhe ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. Algumas pessoas não apreciarão essa atitude de dar uma cheirada naquilo que é velho, em tudo que ver o que é. E pelo amor de Deus, nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio. Quer dizer, a sociedade condena esse movimento, né, de olhar para tudo isso. As pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico. É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. É por isso que muitos consultam o I Ching, dançam, batucam, fazem teatro. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos, de chegar nesse lugar inconsciente. Em seguida, devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino da criação, que hino de recriação, e as verdades que dissermos formarão a canção. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo, com a mulher selvagem? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Nessa história, a velha canta sobre os ossos e enquanto ela canta, a carne começa a recobri-los. Nós também nos tornamos à medida que derramamos a alma sobre os ossos que encontramos. Enquanto vertermos nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos do que costumávamos ser, quando jovens, do que tínhamos conhecimento há séculos e sobre a aceleração que pressentimos no futuro, ficamos de 4, inabaláveis. À medida que derramamos a alma, somos revitalizadas.
Nós não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve. Não, estamos no estágio de transformação em que estamos nos tornando. E é preciso coragem para fazer isso. É preciso coragem para mergulhar nesse lugar da La Loba. Como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Está tudo perdido. Está tudo perdido. Tudo desencontrado. A gente está perdido no deserto, em que não há nada. Só areia, o calor. Os antigos chamavam o deserto de lugar da revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante. E quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. E é de muitos momentos na nossa vida em que a gente precisa passar pelo deserto e compreender a fragilidade da vida e, ao mesmo tempo, a potência da vida. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido às crueldades passadas, ou por não lhe ter sido permitido uma vida mais ampla, a céu aberto. Por isso, muitas vezes uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto ou uma flor de um vermelho vivo, e em todas as direções, 500 quilômetros de nada. Quem já não passou aqui por essa aridez, esse vazio? No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe alguma coisa a mais. Uma casa pequena e admirável, uma velha, uma fogueira, uma canção que está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez, o reconhecimento de que somos falíveis e findos. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos, rio abaixo rio, no rio por baixo do rio. Não seja tola. Volte para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente, percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries. Suba! Bata a porta. Desça até a caverna. Vá até a gruta sombria. Atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos. E por aqui eu termino a análise do conto La Loba, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E deixo essa pergunta a vocês. O tamanho do seu deserto e quais são os ossos que você tem que recolher e trazer à vida através da canção da sua própria alma.